Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir o funcionamento da nossa máquina síncrona operando como motor. Esta aula vai ser dividida em duas partes e esta é a parte 1. Nesta parte vamos discutir as principais características da operação dos motores síncronos. Na parte 2, vamos discutir os métodos de partida e de controle de velocidade das máquinas síncronas, além das suas aplicações. Então vamos nessa. Muito bem, pessoal, aqui nós temos novamente o circuito equivalente do nosso motor síncrono, uma máquina trifásica que vai ter aqui a nossa alimentação por anéis coletores no circuito de rotor. Essa máquina vai ter uma tensão que vai ser aplicada por fase, nós vamos ter a reatância síncrona e a resistência do circuito de estator, além da tensão de excitação, variáveis que vocês já estão acostumados com elas. A gente discutiu na aula de diagramas fasoriais, como se comporta o diagrama de fasores da nossa máquina síncrona quando ela opera no regime sobreexcitado ou no regime subexcitado. O que nós vimos é que quando a máquina está sobreexcitada, nós temos um valor elevado de corrente de campo e, consequentemente, nós teremos uma geração de potência reativa. Então, a nossa máquina vai funcionar como um capacitor. Ela vai trabalhar com um fator de potência adiantado. Por outro lado, se a gente aplicar uma excitação de campo pequena, ou seja, uma corrente de campo pequena, nós vamos ter um baixo valor de corrente de campo e, consequentemente, nós vamos absorver a potência reativa. Então, dessa forma aqui, a gente vai ter a operação com fator de potência atrasado, similar a um indutor. O que é legal aqui a gente lembrar que a ideia é que quando a gente coloca mais corrente de campo, a gente tende a fornecer mais energia do que é necessário para poder magnetizar a máquina. E, consequentemente, parte dessa energia é entregue à rede sob a forma de potência reativa. Então, a gente consegue controlar esse fluxo de potência reativa da nossa máquina simplesmente controlando a corrente de campo. Tá? Em relação às características de conjugado, nós também já tivemos uma aula de características de conjugado da máquina. Nós deduzimos essa expressão, que é a potência trifásica, desenvolvida aí pela nossa máquina, está associada à tensão terminal, a tensão de excitação, a reatância síncrona e o ângulo de carga, que é o ângulo delta ou deltinha. E, consequentemente, se a gente pegar essa potência e dividir pela velocidade síncrona, nós teremos uma expressão de conjugado. Uma vez que essa expressão depende do ângulo delta e é uma função senoidal, a gente vai ter essa característica. Então, existe um ponto em que a máquina consegue fornecer um conjugado máximo que corresponde ao ângulo delta igual a 90 graus. A gente até denominou esse ponto como o limite de estabilidade estática da máquina síncrona, correto? E dessa forma, em teoria, a gente poderia obter qualquer conjugado entre zero e esse limite de estabilidade estática. Na prática, não é desta forma, Na prática, o limite de estabilidade real da máquina, o limite dinâmico, ele é bem menor. Então, a máquina vai trabalhar com ângulos de carga ali em torno de 30, no máximo 40 graus, tá? Então, a gente fica mais ou menos nessa região aqui, de operação normal da máquina síncrona, tá? Dessa forma, se a gente consegue um conjugado de 0 até um determinado valor e a velocidade é constante, a curva de conjugado por velocidade da máquina síncrona, ela é uma reta vertical. Então, a gente consegue ter conjugado sempre na mesma velocidade. Então, isso aqui é diferente do que acontece na máquina de indução, onde a gente tem uma curva que, principalmente nessa região aqui, ela faz isso aqui. Então, para a gente aumentar o conjugado, a gente obrigatoriamente tem que perder velocidade ou aumentar o escorregamento. Se vocês lembrarem da curva completa, na verdade, ela tem essa característica. Mas olhando apenas para essa região, a gente aumentando o escorregamento ou diminuindo a velocidade, a gente aumenta o conjugado. Então, na máquina de indução isso acontece, na máquina síncrona, não. Então, até o limite de estabilidade, tudo ok. E o que acontece se você tentar colocar uma carga maior do que o limite de estabilidade da máquina, ou seja, maior que o conjugado que ela consegue suportar? A máquina vai perder o sincronismo e vai deixar de operar na velocidade síncrona.
Quando a máquina ela perde o sincronismo, é uma condição perigosa, tá? Então deve ser evitada essa condição, né? Porque a máquina vai operar com correntes muito elevadas, né? E vão existir oscilações que podem eventualmente danificar a máquina, né? Então esse limite de estabilidade, ele nunca, em hipótese alguma, ele deve ser excedido. Ok. Agora vamos entender, né, por meio do diagrama de Fazor, o que acontece com o motor síncrono à medida que a gente aumenta a carga no eixo do nosso motor e também quando a gente muda a excitação de campo. Tá? Então vamos primeiro considerar o efeito da variação de carga. A gente vai considerar uma situação simplificada em que eu estou desprezando a resistência de armadura. A gente já fez essa aproximação lá atrás, né? E a gente vai considerar, né, essa expressão de potência que também foi deduzida desconsiderando a resistência de armadura da máquina, considerando que ela é muito menor que a reatância síncrona. Tá. Ok, eu vou trabalhar com uma excitação de campo constante. Desta forma, né, o módulo do EF, que se vocês lembrarem era relacionado por uma constante vezes fluxo vezes velocidade, vai ser igual a constante, porque eu estou tentando trabalhar com fluxo constante dentro da máquina. Nós não estamos variando a excitação de campo. Esse fluxo aqui é o próprio fluxo gerado pelo circuito de campo. Tá? Ok. Para uma dada situação, nós temos aqui a corrente, né? Temos a tensão terminal no ângulo zero, tá? E temos o EF, que ele é dado pela subtração do fasor VT e do fasor JXSA. Então, o fator JXSA estaria para lá, né? Quando a gente faz subtração, a gente coloca as setas dos vetores juntos, né? Ou então você faz a soma com o inverso. Vai dar na mesma. Vocês vão concluir que o EF está aqui para baixo e que a gente tem um ângulo deltinha ali negativo associado à operação como motor. Tá? Agora, o que vai acontecer? Nós vamos variar a carga no eixo. Quando a gente variar a carga no eixo, consequentemente, nós vamos variar a corrente, tá? Que essa máquina vai operar. Contudo, essa máquina está ligada na rede. Então, a tensão terminal é supostamente constante. E o EF, ele também é supostamente constante, a amplitude dele, tá? Visto que a gente está assumindo uma excitação de campo constante. Então, na hora que a gente variar a carga da máquina e, consequentemente, a quantidade de corrente que vai circular nessa máquina, a gente espera, né, que o VT fique parado onde está, porque é a própria tensão da rede que alimenta o motor. Mas o EF, ele deve se deslocar numa circunferência. Por quê? Pelo fato da amplitude do EF ter que se manter constante, devido à premissa de que a excitação de campo está constante e a velocidade da máquina está constante. É uma máquina síncrona. Dessa forma, nós teremos esse desenho bacana aqui, tá? Esse desenho, para ficar mais fácil de observá-lo, tá? Vamos analisá-los por partes, então considere primeiro esse fasor de corrente. A tensão terminal sempre é esse fasor aqui. Tá? E aqui nós temos as excitações de campo. Lembre-se que o fasor, né, EF, ele sempre é igual a essa conta. JXSA, com sinal negativo, vezes o VT. À medida que a gente aumenta, tá, a corrente da nossa máquina, ou seja, aumenta o conjugado que ela está fornecendo, obrigatoriamente nós vamos ter aqui, né, uma mudança clara no ângulo delta. Olha que legal. O ângulo delta está só aumentando aqui para a gente. Por que isso está acontecendo, né? Vamos pensar. A única forma da potência aqui que está sendo entregue aumentar é se o ângulo delta variar, porque a gente está numa situação suposta que o VT e o EF têm amplitudes constantes. Olha que legal. Então, à medida que a gente muda a carga no eixo, ou seja, eu vou para a carga 1 para a carga 2, por exemplo, a máquina está operando a vazio e a gente joga depois carga no eixo dessa máquina, a gente começa a laminar uma peça, ou se a gente joga carga numa ensiladeira, ou a correia transportadora começa a ter
começa a transportar minério de um ponto para o outro, isso vai acabar aumentando, né, a corrente que a nossa máquina está drenando. E isso, consequentemente, gera um aumento no ângulo delta. Mas note que a amplitude do EF, ela sempre está contida nessa circunferência aqui, visto que a amplitude do EF é a mesma. Aqui a gente tem uma indicação, né, de que essa distância aqui, ela é proporcional à potência. Por que isso acontece? Porque esse camarada aqui, se a gente pensar que o EF é um triângulo retângulo aqui, ó, a gente imaginou um triângulo retângulo aqui no EF. Esse cateto aqui, ele é exatamente o produto da hipotenusa pelo seno desse ângulo, que é o deltinha. Então, EF seno delta é uma das constantes, né, que afeta a potência. Então, na verdade, à medida que a gente está aumentando esse deltinha, a gente aumenta a potência transferida. Existe um limite? Existe. O limite estático seria 90 graus. Se você tentar colocar mais carga do que isso, né, do que a situação que leva o delta para próximo de 90 graus, a máquina vai perder o sincronismo. No limite prático, né, como a carga ela tem um transitório de variação, né, então na hora que a gente joga uma carga no eixo, a gente tem uma perturbação na máquina, o limite real de estabilidade ele é menor, tá? Então ele fica ali em torno daqueles 30, 40 graus que eu mencionei. Interessante, né? Agora vamos analisar o efeito da variação de corrente de campo. Então nesse caso, agora eu vou considerar, tá, que a minha máquina ela está com a carga constante no eixo dela. Então ela está, por exemplo, operando a velocidade constante, bombeando uma determinada quantidade de água. Carga fixa, carga mecânica fixa. E eu vou mexer na estação de campo. Novamente, nós partimos de uma situação inicial, vou partir aqui de um fator de potência aqui atrasado, ok? E nós temos o ângulo deltinha negativo, tudo como esperado, né? Quando a gente mexer na excitação de campo agora, se a gente lembrar novamente, né, que o módulo do EF ele é igual a uma constante vezes o fluxo do circuito de campo, tá? Vezes a velocidade é constante, isso é aspecto construtivo. Se a gente mudar a corrente de campo, a gente muda a amplitude do EF. Correto? Então isso é bastante interessante perceber. Então o que vai acontecer no final das contas, pessoal? O que vai acontecer é que o meu EF, por exemplo, à medida que eu for aumentando a corrente de campo da máquina, a gente vai ver um aumento da amplitude do EF. Note que ele está percorrendo uma distância mais longa, então o valor do EF está aumentando. À medida que o valor do EF aumenta, se a gente fazer o raciocínio inverso, né, ou seja, olhar qual que é o fasor queda de tensão da reatância, e procurar qual que é a corrente, a gente vai ver essa variação aqui na corrente. Então, olha que interessante, à medida que você está mudando a corrente de campo da máquina, a gente claramente consegue ver uma mudança no fator de potência. Tá? Contudo, a potência ativa fornecida, ela é constante porque essa potência ativa, ela está relacionada intimamente a potência à carga ligada no eixo. Só que o que é esse cateto? Né? Se a gente pegasse qualquer cara desse aqui e considerasse aqui, tentar calcular esse cateto, essa distância, a gente vai ver que essa distância seria a corrente vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, por exemplo, φ. E se a gente lembrar, a potência ativa é a tensão terminal, que é constante, e cosseno φ vezes 3, né? Porque é uma máquina trifásica. Então, essa distância ela tem que se manter constante, porque isso aqui é proporcional à potência ativa, tá? Então, o que é legal perceber, né? À medida que a gente mexe na excitação de campo, a gente vai mexer em duas coisas, tá? Porque se a gente aumentar a excitação de campo, a gente aumenta esse cara, mas como a potência tem que ser constante, a gente acaba tendo que mudar o delta. Então, note que à medida que o EF aumenta, o ângulo deltinha, né, ele vai diminuindo também. Ok? Então, quais são as conclusões importantes dessas duas análises fasoriais que nós fizemos? A primeira, quando a gente muda a carga no eixo da máquina, necessariamente a gente muda a corrente de armadura, tá?
E assim a gente vai observar um aumento dessa corrente de armadura. Por outro lado, à medida que a gente aumenta a corrente de campo, a gente vai perceber um aumento da tensão de excitação e, consequentemente, isso vai mudar o fator de potência da nossa máquina. Então, entra naquela mesma questão que a gente discutiu para o gerador, né? A gente pode usar a corrente de campo para controlar o fator de potência da nossa máquina. E nada vai mudar em relação à potência ativa que está sendo entregue. Tá? Porque ao mesmo tempo que a gente muda o EF, a gente também muda o seno de delta. Legal, né? Então, quais são as conclusões que nós tiramos aqui? Primeiro, a gente pode notar aqui nessa figura anterior que existe um valor de corrente de campo específico que a máquina opera com fator de potência unitário. E é legal perceber que trabalhar com fator de potência unitário significa que a gente está com a menor amplitude de corrente. A amplitude da corrente é um mínimo. Se a gente tiver potência ativa e reativa, a amplitude da corrente aumenta, né? Ok. Então, esse ponto de fator de potência unitário corresponde à mínima corrente de armadura. Perceba que a gente está tentando entender uma relação entre essa corrente e essas correntes aqui. Tá? Então, isso vai permitir para a gente, né, se a gente plotar um gráfico que relaciona essas duas correntes, a gente vai obter o que a gente chama de uma curva em V do motor síncrono. Tá? Que é basicamente um gráfico que relaciona a corrente de campo com a corrente de armadura. Se a gente olhar esse gráfico, ele vai ter essa característica. O que é legal a gente perceber, né? Existe sempre um valor de corrente de campo que garante um fator de potência unitário nos terminais da nossa máquina. E nesse caso, nós temos uma corrente mínima. Se a gente tentar diminuir a corrente de campo, a gente vai acabar operando com fator de potência atrasado. Então, nessa região aqui, a nossa máquina comporta como um indutor. Por outro lado, se a gente aumenta a corrente de campo, além desse valor mínimo aqui, nós vamos chegar nessa região, onde a nossa máquina opera como um capacitor. Conclusão, você poderia usar uma máquina síncrona para fazer uma correção de fator de potência. É só deixar ela, por exemplo, no regime sobreexcitado. Então, essa curva é denominada curva em V, simplesmente porque ela lembra uma letra V. Tá? Desculpe decepcioná-los, mas é por causa disso mesmo. E o que a gente observa, né? Na verdade, nós não temos uma curva em V, mas na verdade nós temos uma família de curvas em V. Por quê? Porque a curva em V, né, essa trajetória, né, esse gráfico, depende da carga no eixo da máquina. Então, se a gente tem nosso motor síncrono lá, acionando alguma coisa aqui, né? Tem uma carga mecânica aqui com uma determinada inércia que está sendo acionada, fazendo alguma tarefa. Se essa carga for maior, a gente espera ter uma corrente maior e, portanto, uma potência ativa maior. Se a gente não tivesse potência ativa nenhuma, a gente teria uma curva em V que ia fazer isso. Mais ou menos. Então, é interessante isso aqui. Né? Outro ponto interessante que a gente tem que lembrar é que a nossa corrente tem uma corrente, a nossa máquina tem uma corrente máxima. Tá? Então, se a máquina é de 730 MVA, se você colocar 730 MW de carga no eixo, não tem como trabalhar fora do fator de potência unitário. Senão, você vai trabalhar com uma corrente maior que a corrente da máquina. Agora, se você trabalha abaixo disso, aí você tem margem para poder injetar potência reativa, né? E fazer, por exemplo, uma compensação de fator de potência ou prestar outros serviços que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, que fique claro essa ideia aí, que na verdade é uma família de curvas em V que a gente tem na máquina síncrona. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Até a parte 2 da nossa aula.